Bom dia, já virando boa tarde, bem-vindos ao Sustain Talks. Hoje é nosso episódio número 10, então comemorando a nossa marca de 10 episódios, para falar hoje sobre mecanismos de financiamento público para inovação e sustentabilidade. A gente normalmente toca sempre na questão dos negócios, hoje a gente vai ter um pouco essa conexão do público com o setor privado. E para falar, eu trouxe a Paula Bernardes, que é minha amiga parceira aqui de negócios de várias jornadas, e ela que é especialista, que conhece bem do assunto, para a gente ter de novo uma conversa descontraída, sustentabilidade nos negócios, e esse componente importante que é captação de recursos, como é que a gente ajuda aí a financiar a sustentabilidade e a inovação. Eu vou pedir para a Paula mesmo se apresentar, ela vai falar um pouquinho dela, mas para a gente já começar, como sempre, a gente vai direto ao ponto, eu já vou colocar a primeira pergunta aqui, ela se apresenta, já entra no tema, tá? Então, a gente tem aí uma série de opções de financiamento para inovação e sustentabilidade que muitas assim, esse foi o motivo da gente falar hoje. A gente tem a Lei do Bem, que é um pouco mais conhecida, FINEP e BNDES são algumas. Por exemplo, o governo anunciou esse ano 41 bilhões de reais em recursos via FINEP e 20 bilhões via BNDES focados em inovação. Então, Paulo, eu queria que você começasse falando um pouco qual que é a importância dessas linhas para impulsionar a inovação e a sustentabilidade no setor produtivo. E obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia a todos, bom dia a você, eu queria agradecer o convite. Eu sou Paula Bernardes, eu sou cientista política, me especializei e fiz carreira na área de relações de governo, relações institucionais e de governo, e atuo há mais de 30 anos nesse tema, né? E de uns 3 anos para cá, 2 anos para cá, mais propriamente dito, passei a atuar em projetos de inovação na área de sustentabilidade. Né? Nos últimos 15 anos, eu atuei na indústria vidreira, como relações de governo, coordenando o projeto de política nacional de resíduos sólidos, e gostei, me apaixonei por esse tema. E comecei a estudar o que faltava para o nosso setor produtivo, o que precisava, como é que funcionava isso, para a gente impulsionar a indústria, que vinha num processo de crise muito grande, independente da sustentabilidade ou não. Então, eu acompanhei toda a construção do projeto Nova Indústria Brasil, que foi feito pelo governo federal no Conselhão, e aí passei a ajudar as empresas a fazer projetos de inovação, né? Então, o que significa esses números que você falou aí? O que significa o momento que a gente está vivendo? O Brasil viveu um processo de desindustrialização muito grande, né? A gente perdeu um certo bonde aí da questão do superciclo tecnológico, misturado com pandemia, misturado com um governo que deu pouca importância para esse tema, olhou muito para a agroindústria, mas para o setor produtivo propriamente dito, ficou muito a desejar. E esse governo surge com um desafio, que é reindustrializar o Brasil. E a gente sabe que as tendências mundiais em qualquer lugar no mundo, as grandes rupturas de saltos tecnológicos, de saltos de inovação, de P&D, elas são promovidas pelo Estado. Isso não é uma questão só brasileira. No mundo inteiro é assim. Um grande exemplo é os Estados Unidos, que hoje ele estabelece metas da população economicamente ativa envolvida em pesquisa e desenvolvimento. Para isso, para ele atingir esse número, ele faz uma política de investimento nas universidades, em ciência, em produção de ciência, produção de conhecimento, investimento no setor produtivo, e ele conta com a parceria do setor produtivo para isso. Então, eu sempre falo que, às vezes, a gente fala, a Europa está mais evoluída, o Japão está mais evoluído em alguns temas, mas, sim, essa evolução, ela vem junto com regulamentação, com legislação, com políticas públicas, não é só por conscientização que a gente move também. Então, essas questões, as estratégias são importantes.
Eu sempre brinco que eu falo que as mudanças elas não acontecem por necessidade, elas não acontecem por uma imposição simples da vontade, não é uma questão de vontade, é uma questão da necessidade, né? Então, hoje é uma necessidade você inovar nos negócios, você olhar para a tua produção, ver como é que você melhora a produtividade, como é que você melhora o seu produto, e mais do que isso, Andressa, é uma nova forma de pensar a produção, é um novo sistema de pensar a produção, que envolve substancialmente a questão da sustentabilidade. Nós não temos mais planeta para produzir da forma como nós estamos produzindo e descartar da forma que nós estamos descartando e não aproveitar da forma que a gente não está aproveitando. Então, a intenção desses fundos, e você pode ver os editais, tudo, está muito na ligação dos 6 eixos da neoindustrialização estabelecidos pelo MIDIC, e as 6 metas da transformação ecológica. O plano de neoindustrialização está muito atrelado à questão da transformação ecológica da produção. Uhum. Não, legal. E aí, acho que você já trouxe um pouco, né, como é que isso ilustra, né, a conexão do poder público com o setor privado, que é isso. Então, regulamentações, isso levando essa movimentação, causando a necessidade, a gente tem uma necessidade do planeta, ou uma necessidade do consumidor, e aí você cria uma outra necessidade que é do poder público. Como é que entra aí FINEP, BNDES, como é que entram esses tipos de recursos nesse contexto? Esses recursos, né, o investimento em P&D no Brasil, ele não é dessa gestão, ele vem de 2016, na lei, que é o novo marco legal de inovação, que é a 13.243, foi de 2016. E ela tem 2 artigos muito simbólicos, que é o 218 e o 219. No 218, ela descreve o papel do Estado, de que isso é uma política de Estado, a inovação, a pesquisa e desenvolvimento. E no 19, ela discute como é responsabilidade também do setor produtivo, está associado a esse projeto e ele é patrimônio nacional. Então, isso começa lá em 2016 e essa mentalidade vem. Dá uma puladinha aí entre 2018 e 2022, e ela é retomada agora. E o que o governo fez? Ele pegou um volume razoável de recursos e colocou metade no BNDES e metade na FINEP. O BNDES é mais conhecido, todo mundo sabe, é o Banco de Desenvolvimento, ele é um banco com políticas de atração e de desenvolvimento para investimento no desenvolvimento como um todo, no desenvolvimento sustentável como um todo. Ele tem uma linha de inovação muito parecida com a FINEP, mas ele tem recursos mais restritos e ele tem uma política mais de banco. A FINEP já não. A FINEP, tanto o BNDES está embaixo do MIDIC, né? Do MIDIC, Fazenda. A FINEP não. A FINEP está embaixo do Ministério de Ciência, Tecnologia e inovação. Então, ela é uma agência de fomento. E isso significa que você tem um recurso, eu brinco que é um recurso de mãe mesmo, porque hoje projetos da FINEP que você emplaca por TR mais 4% ao ano e com carência para começar a pagar. Uhum. É um recurso... não é simples, né? É burocrático para você retirar, até porque tem que ser assim mesmo, não é um recurso para especular. Ele tem uma exigência grande de inovação e ele está dividido em 2 modalidades. Ele tem uma modalidade que é o não reembolsável, que é dinheiro de risco, projetos de risco. Esses projetos têm que envolver um ICT. E o que é um ICT? É um instituto que trabalha com pesquisa, ensino e extensão. Então, por exemplo, eu estou fazendo a pós-graduação de Economia Circular e Inovação na Fundação Escola de Sociologia e Política. A fundação é o ICT.
Se eu quiser plugar ela em projetos, então é um ICT, tem que estar no recurso não embolsável, uma empresa, que vai ser a proponente do projeto, e uma ideia para ser desenvolvida. Essa ideia pode dar certo ou pode não dar certo. Então, isso está alocado no recurso não reembolsável da FINEP. Indústria privada pode pegar? Deve. Deve. Se ela tem um teste de bancada, se ela está querendo inovar numa nova tecnologia, se ela precisa testar, ela precisa de um laboratório, ela precisa de uma universidade por trás, essa é a modalidade de recurso que ela tem que aplicar. Essa modalidade está disponível em diversos editais. E você olha isso lá no próprio site da FINEP. É a que antes era conhecida como fundo perdido, né, Paula? Então, antes o pessoal falava Exatamente. fundo perdido, e agora que é assim, um alto nível de risco, e só que você é um dinheiro que esse é o dinheiro mesmo de mãe de mesada, né? Que assim, toma o dinheiro aqui, não precisa devolver, né? Que é por isso não reembolsar. E para ele tem os editais. Hoje, por exemplo, tem um edital aberto muito bacana da economia circular e da mobilidade urbana. Então, são incentivos para 2 temas que são muito emblemáticos para a gente do ponto de vista da sustentabilidade, né? Sim. E você tem metade dos recursos da FINEP destinados ao reembolsável. E o que é esse recurso reembolsável? É um empréstimo. Só que é empréstimo de mãe. Empréstimo para o setor produtivo conseguir se recuperar, renovar, trazer o seu equipamento, máquinas e equipamentos para uma geração mais moderna, melhorar a produtividade, trabalhar com conceitos como eficiência energética na produção, trabalhar com economia circular, repensar produtos, repensar processos, porque você não inova só na tecnologia de um produto, você inova também no processo. Então, esse é um ponto bem, bem importante, porque às vezes as pessoas têm a ideia de que a inovação ela é só de produto, mas não, você tem essa questão de inovação de processo, inovação de gestão, então essas também são passíveis de mecanismos como esse, né? São passíveis, até porque nós estamos vivendo o super ciclo tecnológico. Então, a digitalização das empresas ela é fundamental para a gente entrar para esse novo ciclo tecnológico. Então, hoje, você financiar o seu parque tecnológico faz parte da inovação. Você renovar o seu parque tecnológico faz parte, está na inovação. Então, o objetivo é esse. O objetivo é um Estado ter uma política de reindustrialização do Brasil e de auxílio ao setor produtivo para que ele entre num patamar de competitividade internacional, que hoje o Brasil perdeu e a gente está hoje basicamente com uma pauta industrial muito relegada a, vamos dizer assim, a uma subeconomia do agro, né? A gente está quase um país exportador de commodity. E a ideia é a gente conseguir fazer disso produtos com valor agregado. Então, é agro, mas eu preciso plugar uma indústria alimentícia nesse agro, eu preciso plugar uma indústria sucroalcooleira, energia. Tudo isso hoje está em torno desse projeto de neoindustrialização. Sim. E aí, agora indo um pouco para qualquer um pode pegar esses. O que eu preciso ter de condições para pleitear um recurso desse? Você comentou no não reembolsável, então precisa ter um ICT, precisa ser uma inovação, de fato, alguma coisa bastante disruptiva, e então no não reembolsável você colocou, aí pensando até no. E precisa ser um edital, né? No não reembolsável, então tem a questão do edital. Já no reembolsável já é um pouquinho diferente, né? Que critério? Qualquer empresa pode ir lá e pleitear? Como funciona? Qualquer empresa pode pegar. A única diferença é que empresas com faturamento abaixo de 15 milhões, elas vão pegar o crédito que a gente chama descentralizado. Então, ela vai pegar via agências de financiamento, bancos, BNDE, Banco do Nordeste, tem uma série de financeiras que vão ajudar as empresas menores
a pegar esse recurso. E acima de 15 milhões, você vai pegar direto com a FINEP. Empresas que têm faturamento acima de 15 milhões vão pegar direto na FINEP. Tem limite? Não, não tem limite. O que vai ser avaliado? Vai ser avaliado o projeto em si, o nível de endividamento da empresa e a capacidade de pagamento dela. E a inovação. Sim. A FINEP tem toda uma equipe técnica que auxilia nesse processo. Ele é difícil, eu falo isso porque, às vezes, como a gente dá consultoria e constrói esses projetos, muitas vezes você chega na indústria e o cara está ali, ó, eu tenho aqui uma inovação, mas eu não sei como descrever ela, né? E ele encontra essa é uma dificuldade que você encontra na hora que você se depara com a FINEP. Mas não precisa ter medo. É pegar ali o formulário, é se cadastrar, baixar os manuais. A FINEP tem uma série de manuais no site que ela ensina você. Ela tem um manual para você se cadastrar, ela tem um manual para você escrever o projeto. Ela é muito didática, mas você tem também um número grande de empresas hoje que ajudam a construir esse projeto. Às vezes, a própria universidade. Então, porque tem um linguajar, tem uma discussão, mas o industrial não pode ter medo. Ele tem que procurar a FINEP na sua região, acessar a FINEP, olhar para o site, acessar a equipe técnica, pedir reunião. Isso está aí para ele, isso está aí para o setor produtivo. Então, ele tem que ir lá, ele tem que bater na porta com coragem mesmo e aceitar ajuda técnica, buscar ajuda técnica para poder se entrar nessa onda, né? Nessa cultura de inovação. Perder a vergonha, né? E eu vou fazer, eu tenho mais perguntas aqui, mas só lembrando, gente, quem tiver pergunta, dúvida, comentário, vai mandando, tá? Senão eu vou seguindo com as perguntas que a gente já tinha recebido antes de a hora que a gente postou o tema, mas fiquem à vontade para mandar perguntas. E aí, essa questão, né, eu gosto sempre de trazer, eu já apoiei FINEP dos dois lados. Quando eu estava na indústria, quando eu estava na empresa do setor produtivo, então eu fui a receptora montar projeto e tudo. Dá um trabalho? Dá. É diferente? Porque justamente é diferente, né? Ele tem uma condição financeira diferenciada e até por isso tem um nível de exigência diferenciado. E agora, do outro lado, então, apoiando também, apoiando aí os negócios a buscar isso. E eu gosto sempre de trazer, assim, tem muitas vantagens, mas eu também tenho as contrapartidas da empresa, no sentido não necessariamente financeira, mas assim, o que eu tenho que estar ciente em termos de gestão e de controle dessa verba que eu vou receber para aí depois eu poder prestar contas, enfim, me conta um pouco dessa parte. Quando você aplica para o recurso na FINEP, você entrega um plano de negócios. Então, a FINEP tem as rubricas que ela vai financiar. Então, vamos supor, você aplicou lá, eu quero 50 milhões. Na hora que você aplica, você vai dizer, olha, tanto é para capital de giro, tanto é para maquinário, tanto é para pagamento de pessoal. Então, isso depois você vai ter que prestar contas. Você vai ter que gastar esse recurso nas rubricas da FINEP. O que acontece se não fizer isso? É suspenso o pagamento e você corre o risco de ter que devolver o recurso. Então, a relação tem que ser muito parceira, tem que ser muito honesta, muito transparente. E a FINEP, ela vem com uma ajuda muito grande nisso, que é dar essa transparência, ela tem uma equipe técnica voltada a cada tema, então, ela está aí disponível. Agora, precisa uma certa... Como tudo que é público, envolve uma curva de aprendizado, envolve um estabelecimento de relação de confiança e envolve tempo, que eu acho que é aí que as indústrias têm dificuldade. Elas não têm um recurso humano dedicado para isso, né? Porque envolve você... É um formulário chato de preencher, você tem que pesquisar, você tem que olhar, e aí demora, isso é demorado.
você tem que ter envolvido pelo menos o financeiro da empresa e a pessoa de inovação, o desenvolvedor que está fazendo a inovação. Esses dois estão voltados para outras prioridades. Então, você tem que ter um recurso olhando para isso e administrando essas duas fontes de informação. Isso, às vezes, a empresa não tem condição de fazer sozinha. É por isso que entram consultorias para ajudar. E essas consultorias vão ajudar o quê? Vão ajudar na burocracia, vão ajudar no preenchimento dos formulários, vão ajudar a encontrar saídas, porque nem sempre você consegue um descritivo tangível do que você está fazendo. Então, vem a experiência desses profissionais para ajudar nisso. E eles normalmente trabalham com percentual e trabalham com risco. Né? Sim. E aí eu acho que esse acaba sendo um processo de aprendizado também para a empresa, de conectar um pouco essa parte mais técnica, científica, com o negócio, né? Então, acaba sendo um pouco de como é que eu me embaso, como é que eu trago fatos e dados. Então, acaba gerando um aprendizado nesse sentido, mas sim, tem que ter a diligência tanto na hora de pedir, quanto na hora de usar o recurso, né? Mais que sabendo que, assim, dá trabalho? Dá, mas a hora que vem o recurso, aí acho que isso consegue ajudar aí os negócios a impulsionar para um novo patamar, né? E aí, nesse ponto, assim, pensando em empresa grande e pequena, né? Tem diferença entre BNDES, FINEP? O que é mais fácil, o que é mais difícil para cada uma dessas? Depende do projeto, Andressa. É por isso que eu te falo, que acaba... eu sempre recomendo o seguinte, vá direto ao órgão. Você tem condição de dialogar direto com o órgão. Se você não tem estrutura na sua empresa, se você não tem condição, procure ajuda. Mas a FINEP tem condições de ajudar diretamente, entendeu? O que acontece? Depende do modelo do projeto, depende da inovação e depende do que você quer. Então, às vezes, chegam em mim um cliente dizendo o seguinte: olha, eu quero um recurso do BNDES, você me ajuda a fazer o projeto? Ajudo. Aí, quando chega o projeto em mim, eu falo: não, peraí, isso aqui não é um projeto para o BNDES, isso aqui é um projeto que a gente pode fatiar. Uma parte pode ser do BNDES, uma parte pode ser na FINEP. Ou não. Isso é um recurso, isso aqui é um troço que não vai entrar ali, a gente vai precisar plugar um private equity aqui junto. Então, são modelagens que você não tem, às vezes, na média empresa e na pequena empresa. Às vezes, ele tem a prática da inovação, mas ele não tem a prática de como elaborar um projeto de captação de recurso público. Muitas vezes, ele vai para o recurso privado. Né? Ele faz um M&A, ele capta faz uma rodada de investimento, né? Falta essa cultura de se apoiar. Eu brinco o seguinte: o Estado brasileiro é uma mãe, todo mundo quer ele para não ter risco. Mas você pode escolher uma mãe disciplinada, com regras, com limites, sem grandes lobbies, de forma técnica e transparente. Isso vai funcionar muito melhor, tanto para a empresa quanto para o recurso público, no ponto de vista da contrapartida. E quais são essas contrapartidas, Andressa? É muito importante você pensar eu vivo falando isso. O Brasil hoje ele padece de um setor produtivo que tenha um projeto nacional, que olhe para o país com uma gana de que, olha, eu quero participar do desenvolvimento disso aqui. Eu não sou um mero inquilino desta casa, eu não estou alugando ela. Eu comprei essa casa, um pedaço dela é minha. Então, eu não vou fazer um furinho na parede e colocar um durepox. Se der um vazamento, eu preciso quebrar isso aqui, trocar esse encanamento, porque eu vou estar nesta casa daqui a 30, 40 anos. Esta mentalidade é muito importante. Por quê? Porque é ela que vai construir um projeto na sua empresa de longo prazo e com uma parceria, que é o Estado te ajudando a se desenvolver. É simbiótico.
A sociedade depende do setor produtivo, o setor produtivo depende da sociedade. E o governo está aqui para ajudar nessa relação, para que o setor produtivo tenha mais força agora. E, como diz, a gente acabou pegando esse tique de falar isso, né? Nunca antes no Brasil, agora é nunca antes no mundo, eu acho que a gente viveu uma ruptura, uma mudança tão disruptiva quanto a gente está vivendo agora. Né? Nós estamos vivendo uma forma de produzir diferente, nós estamos vivendo a questão da inteligência artificial generativa, isso tem um impacto muito direto no setor produtivo, é uma disruptura internacional, ela não é só o Brasil. O que o Brasil precisa fazer é trocar a roda com o carro andando, porque a gente está atrasado. Acho que você já deu um spoiler, você nem sabe ainda, mas a nossa próxima live vai ser sobre inteligência artificial generativa, então já fica spoiler aí para todo mundo que a gente vai trazer esse tema aqui. Mas eu acho que tem uns componentes dessa parte do financiamento que você falou, que é justamente assim, a empresa olhar, o negócio olhar, que eu tenho várias fontes, posso ter várias fontes, e às vezes vem essa sensação de que tem muito contrapartida. Todos eles têm. Então, se você vai para um investimento de um fundo, ele vai te cobrar, ele vai ter um certo nível de cobrança em relação a alguns aspectos. Se você vai para um banco, tem outros. Os bancos aí, eles têm, a gente tem vários já regulamentações e diretrizes, né, do próprio setor bancário se autorregulando, de exigência em termos de sustentabilidade, em termos de inovação, enfim. Então, é saber que cada um tem, às vezes, uma aplicabilidade e também contrapartidas ou questões que eu tenho que reportar na hora de como eu uso e o resultado que eu obtenho. Eu, particularmente, aí é minha posição pessoal, eu acho que tanto o BNDES quanto... O BNDES tem uma prática mais de banco, então... Mas, assim, eu particularmente acho que a FINEP tem poucas contrapartidas. Hoje, eu acho que ela deveria ter mais. Ela deveria ser mais exigente com a contrapartida. Por exemplo, você tem projetos hoje que importam máquinas para ganho de produtividade. Você troca os teus equipamentos da produção para melhorar a geração das tuas máquinas e, consequentemente, melhorar a sua produtividade. Mas nem sempre tem transferência de tecnologia. Eu estou importando uma máquina, né? Eu não estou agregando valor nenhum à minha produção. Essa máquina vai, durante o OPEX, ela vai se sucatear e depois eu vou ter que trocá-la por outra. Eu não estou investindo em trazer uma nova tecnologia para, de repente, eu desenvolver esta máquina aqui, atendendo uma demanda do mercado. Então, hoje a FINEP não tem isso. Eu sou uma árdua defensora que a FINEP coloque nas suas exigências a contrapartida de transferência tecnológica. Mas, hoje ainda estamos num processo de discussão. Essa é uma polêmica boa aí, é um ponto controverso bom de levantar. A gente tem uma pergunta aqui, antes de eu seguir, vou trazer aqui a pergunta. Então, como você falou, depende muito do projeto para se conseguir um financiamento, né? E quais são, então, as linhas e temas que você vê ganhando um maior investimento público? Quais são os temas de maior interesse? Eu acho que são os... A prioridade, na verdade, é a reindustrialização. Agora, é lógico que o Estado, ele tem a prioridade, e a prioridade está nos 6 eixos que ele estabeleceu da neoindustrialização, né? Então, tem infraestrutura social, inclusão digital, conectividade, infraestrutura urbana, a questão do saneamento, a questão da transição energética, então, biocombustíveis. Porque o que acontece? É isso que eu falei, você está trocando o pneu com o carro andando. Então, você tem que olhar para as tendências internacionais e ver o seguinte: o que está acontecendo? Bom, a gente tem hoje um problema da questão climática. Então, o mundo hoje está trabalhando com o tema de transição energética. Isso é uma prioridade para o Brasil? É tão prioridade que a melhor matriz energética do mundo é nossa.
Hoje o Brasil cumpre, eu tenho um orgulho enorme em falar isso em lives aqui, fora do Brasil, na universidade. Eu tenho orgulho de todo o investimento e todo o olhar que o Brasil tem para a questão da transição energética. A gente hoje tem um investimento muito grande, a gente tem uma linha que é o Proálcool, a gente tem... a Petrobras não é mais uma petroleira, ela hoje é uma empresa de energia, ela olha para a energia. Então, isso é uma questão, mas isso está relativamente bem equacionado no Brasil. O que não está bem equacionado e que a gente precisa resolver para ajudar? Primeiro, infraestrutura. Nós precisamos melhorar a nossa infraestrutura. Isso significa a oferta mais razoável de preço de energia, isso significa modais de transportes mais eficientes. Então, tudo isso é uma indústria que está sendo construída em volta, né? Você tem que imaginar que, quando eu falo de infraestrutura, eu estou falando desde ferro para a estrada de ferro, eu estou falando de energia elétrica, eu estou falando de eólica, hidráulica, estou falando de biocombustível, estou falando de asfalto, estou falando de pavimentação. E tem alguns gargalos que aí a gente precisa cumprir a nossa obrigação em relação à questão internacional climática. Eu hoje enxergo a questão do desmatamento, é óbvio, né? Ela é uma questão preponderante no Brasil, mas nós temos dois grandes desafios, que são duas indústrias que também envolvem muito o Estado. Uma é a questão do resíduo. E 40% do resíduo ainda é disposto inadequadamente no Brasil. E isso tem um impacto altíssimo nas emissões. E você dispor inadequadamente tem um grau elevadíssimo de emissão de metano. Então, a indústria ligada à reciclagem, ao resíduo, ao reaproveitamento, a modos criativos de destinação, a novas tecnologias de gestão, porque tecnologias de aproveitamento do resíduo a gente tem um monte disponível. Eu estou com um projeto agora de pirólise e estou ficando fascinada cada vez mais de transformar o plástico em óleo outra vez e tal, nafta. Então, o problema não é tecnológico, o problema é a inovação na gestão integrada dos resíduos. Então, é a forma de descartar, é a forma de coletar, é a logística reversa, que é uma tarefa do setor produtivo e que está aquém. As marcas precisam internalizar isso nos seus preços, eu distribuir, mas a minha responsabilidade não para na distribuição, eu preciso coletar esse resíduo, ajudar a coletar para levar para uma indústria, para um parque de industrialização. Então, isso é um outro tema muito importante. Você sabe que esse foi um dos projetos de inovação e de sustentabilidade que eu desenvolvi, que inclusive teve FINEP, depois foi passível de FINEP, e foi justamente com esse olhar de como é que eu inovo na gestão dos resíduos e trago aí a visão circular, que é parar da visão linear de eu extraio, produzo, uso e jogo fora, e vou para uma circular de como é que eu reaproveito, como é que eu crio. E a inovação ali, ela não era tanto de produto, era mais de gestão mesmo, de como é que eu conecto, como é que eu crio os elos, como é que eu crio parcerias e fomento essa cadeia de valor. Então, acho que esse é um ponto importante também, da gente trabalhar e olhar a inovação para essa questão da conexão nas cadeias, de eu criar essa gestão na cadeia para viabilizar, sim, as várias tecnologias e que aí a gente pode aplicar em diferentes momentos, né? E não adianta a gente ficar apontando o dedo, porque a gente vê muito isso, né? Não faz uma gestão porque o município não faz a coleta, porque o município... Olha, gente, esta é a realidade. A gente tem um país, esse país tem um pacto federativo, a gente tem um arcabouço regulatório nacional, a gente tem as especificidades regionais, estaduais, e a gente tem os municípios que precisam cada vez mais se consorciar e agir como agentes coletivos. Mas se o setor produtivo não ajudar com a sua política de eficiência, nós não conseguimos fazer. O município não vai conseguir fazer. A gente vê muito na Europa um salto, sabe, Andressa, que eu brinco, eu falo assim, a questão da coleta na Europa resolveu
quando ela virou responsabilidade do setor produtivo, porque daí o setor produtivo bateu o olho, não, peraí, quanto custa isso? Eu vou ter que pagar a ineficiência do sistema? Não, não vou pagar a ineficiência do sistema, me dá a gestão aqui. E olha, aí... eu falo duas coisas. O órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Então, esse é o órgão mais sensível. E outra coisa que você falou que eu gosto bastante, assim, a agenda de sustentabilidade, ela tem que estar junto com a agenda de eficiência. Que é isso, como é que eu gasto menos, como é que eu desperdiço menos recurso, como é que eu sou mais eficiente nos sistemas, na gestão, para aí eu poder, sim, ter processos produtivos mais sustentáveis, uma melhor distribuição, enfim, todo o resto vir junto. Eu vou... de longo prazo, né? Visão de longo prazo. Eu acho que a gente perdeu, nesse novo modelo de produção e de organização da produção e do setor produtivo, a gente perdeu o dono da fábrica. Uhum. Ele sumiu, ele se dissolveu no mercado de capitais. E aí você tem um CEO ali à frente daquela indústria que tem uma faca no pescoço, que é o caixa, é o EBITDA, é a remuneração das ações daquela unidade de produção. A gente perdeu-se um pouco a conexão com a estratégia. Então, o pensamento é de curto prazo. Não existe desenvolvimento sustentável a curto prazo. Não existe sustentabilidade de curto prazo. Sustentabilidade de curto prazo é greenwash, é enxugar gelo. Você fazer um projetinho de coleta no carnaval é super importante. A gente tem que coletar, é mega importante. Você coletar suas embalagens ali no bloco de carnaval e tal, tudo de bebida, de alimento, de seja lá o que for. Mas é mais importante você pensar a longo prazo como aquilo pode melhorar de eficiência, seja para não gerar ou seja para reaproveitar. Uhum. Porque hoje há um desperdício de recursos monstruoso na enxugação de gelo. Não são soluções estruturantes, são soluções pontuais. E isso tem muito a ver com a cultura empresarial, né? Os executivos estão ficando pouco tempo nas empresas, eles olham para a gestão financeira e nem sempre para a gestão do negócio, e esse é um desafio que o setor produtivo precisa ter nas unidades produtivas e no setor, né? E você sabe que eu tenho trabalhado bastante essa questão da importância de olhar em todos os níveis. Então, assim, o conselho, ele tem que estar olhando, porque é isso, a gente está falando aqui de mecanismos de financiamento que podem ajudar as empresas a questão de caixa, a questão do planejamento do fluxo financeiro mesmo, baratear o custo de acesso ao capital. Isso é um viés super estratégico, né? A gente está falando da sustentabilidade, então dessa mudança, essa inovação, e ela tem que estar como pauta também do conselho. Isso eu venho trabalhando aí e tem sido legal, de ver que assim está começando a aumentar o número de pessoas, conselheiros mesmo, pessoas aí reconhecidas no mercado, que estão buscando o seu próprio repertório nesses temas de sustentabilidade para poder apoiar, porque tem isso também, assim, é um tema ainda novo, e ainda tem um desconhecimento, e o conselho tem que estar para ver, quais as implicações, como é que eu influencio, e às vezes determino, mas influencio, e até olha essa relação do executivo, né, da alta liderança. A alta liderança, por sua vez, como é que também se capacita com o repertório, e aí olha esses pontos na tomada de decisão, então eficiência e resiliência do negócio no curto e no médio prazo, e aí, por sua vez, depois as equipes técnicas e de gestão da operação, que bastante até do que a gente falou aqui do que a gente tem que fazer em termos de FINEP, de BNDES, ele traz isso, é juntar o técnico, juntar a parte de gestão, e aí trazer isso como uma estratégia, né? Eu vou aqui, a gente está chegando já no final, eu vou pedir para você falar rapidinho a Lei do Bem, qual que é a diferença dela, como é que ela entra. A Lei do Bem é um pouco mais conhecida, mas aí só para a gente trazer esse contraponto, e aí depois eu quero que a gente tenha uns minutos para finalizar. A gente entrou aqui na parte de economia circular, quero que depois você fale um pouco do MBA antes da gente fechar aqui. Tá. A Lei do Bem ela é um pouquinho diferente, porque ela trabalha no conceito de isenção fiscal, né? Então, a primeira exigência para você aplicar para a Lei do Bem é que você precisa ser lucro real.
E Então, já precisa... a lei do bem, diferente dos outros, que pode ser qualquer empresa, a lei do bem já não é qualquer um. Então, tem que ela ser tem... Vamos fazer um paralelo. Mal comparando, ela é uma espécie de Rouanet da digitalização, da questão tecnológica. Então, para que serve esse tipo de legislação? É para incentivar, mas é também um formato de fluxo de caixa. O Estado não tem fluxo de caixa. Então, o que ele faz? Ele financia o próprio fluxo de caixa dele através de um convênio com o CONFAS, onde ele dá a isenção tributária. Você inscreve o projeto, se não me engano, tem 5 ou 6 ICTs que fazem, você se inscreve naquele ICT, e aí você passa a fazer igualzinho você faz com lei de incentivo aqui em São Paulo, por exemplo, o PROAC. Você emite o seu boleto de pagamento, já com o imposto descontado daquilo que você vai aplicar na sua internalização digital, compra de equipamento, técnico, é a parte tecnológica, basicamente lei de informática, ligado nisso, e para você aderir à questão da revolução digital, né? Acho que tem o BNDES e o FINEP, se a gente fosse colocar em termos não técnicos, né? Então, é um dinheiro que você recebe, a lei do bem, ele é um dinheiro que você deixa de pagar na questão fiscal. Exatamente. Sim. É um dinheiro que o governo te dá, sendo que ele precisa que o fluxo de caixa seja seu. Sim. E aí ele precisa necessariamente ter a pauta de digitalização ou podem ter essas outras pautas de sustentabilidade, elas entram ou não entram? Não entram. A lei do bem, né? Ela é focada basicamente para a questão tecnológica digital. Então, isso tudo, sabe, Andressa, eu sinto... faz 30 anos que eu faço relações de governo. Eu fiz governo Itamar, governo Fernando Henrique, os dois, depois eu fui pegando todo mundo. E você vai sentindo uma evolução, uma curva de aprendizado, né? Inclusive, até no ganho, a gente tem uma impressão de que parece que a corrupção aumenta, mas não. Quanto mais mecanismos a gente tem de transparência e tudo mais, menor é a corrupção. É que agora a gente fica sabendo de tudo, né? Mas, de fato, a gente olha o índice de corrupção, ele vem caindo. E é uma curva de aprendizado, de fazer gestão. Eu nunca tinha ficado próxima de um governo do outro lado do balcão. Eu sempre estive do lado da indústria. Pela primeira vez nessa última, me pediram ajuda para fazer o relatório da transição da parte de resíduos. E aí eu fui olhar para de trás do balcão e comecei a ajudar, ajuda aqui, ajuda ali, que você vai querendo, né? A gente está torcendo pelo Brasil. Para mim, pouco importa quem está ali na presidência nessa altura do campeonato. E aí você vê a dificuldade que é você ser um gestor público. É um desafio. Você fazer política pública, gente, é quase um ato heróico. É quase um ato heróico. E esta parte de inovação, de financiamento público, de reindustrialização, a gente também está vivendo uma curva de aprendizado. Eu estou ajudando num projeto de pesquisa para entender essas políticas públicas e ver o que a gente pode melhorar. E quando eu olho e quando eu encontro com os gestores, eu vejo assim uma gana muito grande. E pela primeira vez em 30 anos, eu vejo, juro por Deus, MIDIC falando a mesma língua, MCTI falando a mesma língua, Ministério do Meio Ambiente falando a mesma língua, Ministério das Cidades falando a mesma língua. Claro, com todas as limitações que a gente sabe que tem um governo e com todas as limitações que a gente sabe que tem um governo de coalizão, que esse é um governo de frente. Então, você tem os entraves políticos, a gente tem uma política meio antiquada ainda de Primeira República, né, de troca de favores, de clientelismo,
mas eu confesso a você que eu nunca tive tão otimista quando eu estou agora. No primeiro governo Lula, não, dois, Dilma, Fernando Henrique, Tamar, agora eu estou bastante otimista. Eu acho que tem uma coisa aí bem importante do que você falou, dessa curva de aprendizado, né? Acho que assim, se a gente for ver, eu até outro dia eu fui fazer um comparativo do histórico mesmo do tema de sustentabilidade com o tema de inovação mais puro, né? Inovação, pensando na gestão da inovação. E o tema de inovação, embora a gente, o setor produtivo, nas empresas, ou a sociedade, a gente ache novo, o da sustentabilidade começou depois. Se a gente vê os pensadores de os primeiros livros, ideias surgiram antes do que os temas de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, né? Sustentabilidade nesse sentido de negócio sustentável. Então, assim, ele é ainda novo, a gente está aprendendo. Eu acho que esse é um reflexo disso, dessa curva que vem crescendo também como sociedade, como planeta. A gente vê os vários setores se movimentando, o setor público, acho que o consumidor, né, evoluindo, a sociedade, principalmente as novas gerações, mas hoje já não é mais uma coisa só de novas gerações, então tem várias pesquisas aí de clientes que já falam isso. Eu tenho o segmento, a hora que eu vou falar, eu trabalho bastante com Customer Experience, né? Então, o segmento dos clientes, de consumidores com propósito, com causa, ele já é o maior em todas as faixas etárias. Lógico que nas faixas etárias mais jovens ele é maior ainda. Então, acho que essa é uma evolução. Acho que esse é o copo meio cheio ou o lado positivo. Eu falo que assim, a gente tem as visões mais catastróficas, que não dá tempo, temos que andar rápido. Concordo com elas todas. E eu tenho os meus momentos pessimistas de que, poxa, Exatamente. estamos devagar, que como pode? Em É. pleno 2024 ainda estamos falando isso. Então, eu tenho essas questões, e aí eu tenho os outros momentos que, poxa, que legal que a gente tem mais atores, mais pessoas aí envolvidas. E a gente já passou aqui do horário, eu acho que, mas foi muito legal, eu gosto bastante disso, e a gente entender esses aspectos, ele facilita com que os lados todos se compreendam. E aí, veja, qual é a minha parte nisso, né? A gente falou aí bastante disso, né? Dos negócios, do acesso a capital, de eu ter uma estratégia financeira e a importância de eu olhar diversos recursos para isso. E aí, nessa curva, agora eu vou pegar o gancho da curva de aprendizado que você falou. Nessa curva de aprendizado, a gente sabendo que a gente tem que aprender, e todos aí têm que evoluir os negócios, a gente como sociedade. Me fala agora um pouco do MBA de Economia Circular e Inovação, coordenadora. Eu estou aí como professora, com muito orgulho, como coordenadora também, acredito, trabalho há muitos anos nesse tema, sou entusiasta e acho que trago isso na prática, então estou muito feliz que a gente juntou aí Economia Circular e Inovação. Me fala um pouquinho aí para a gente finalizar e ir para o almoço. Bom, em primeiro eu quero te agradecer de você ter assumido o módulo como coordenadora, que vai agregar muito para a gente no curso. Esse curso é um curso que vem exatamente com essa ideia de juntar a língua do setor público com a língua do setor privado e com a academia, porque a sensação que eu tenho é que cada um fala por si, né? A ideia é que a gente ponha os três. A gente vai tratar a Fundação Escola de Sociologia e Política foi fundada pelo Roberto Simonsen. O Sistema S saiu de lá de dentro. Ela é a primeira escola de sociologia da América Latina. Surgiu antes da USP. A USP sai de dentro dela. Então, ela tem uma vocação para olhar para a situação e tem um desafio que é construir um projeto de desenvolvimento sustentável para o Brasil. Então, nesse sentido, ela foi criando qualificação para o profissional olhar para esses temas. Então, ela começou com um MBA de PPP e concessão, depois foi para um saneamento, e agora nós enfrentamos o desafio de colocar em pé um MBA. É o primeiro MBA do Brasil, ele é internacional, feito em conjunto com a Universidade Nova de Lisboa, e ele tem 8 módulos, tem um módulo optativo internacional, começa em agosto, e ele vai tratar de economia circular e inovação. De que forma? Nós vamos discutir o Brasil, mostrar quem é o Brasil, como se formou a indústria, como é a cultura política e econômica desse país e como é que a gente pode transformar isso. Nós vamos falar de conceitos, o que é, onde está, quais são as tendências no mundo, quais são as tendências regulatórias, como o mundo está evoluindo nisso. Nós vamos falar de negócios,
vamos trazer exemplos, vamos levar, vamos fazer visitas, vamos criar o webinar, vamos deixar o público interagir, os alunos vão interagir direto com os palestrantes, que vão ser executivos e acadêmicos. A gente tem um módulo de mercado financeiro e de mecanismos de alavancagem. A gente tem esse módulo de benchmarking internacional, onde a gente vai olhar a regulação europeia. E a gente tem uma novidade que a gente trouxe, que é uma técnica da London School of Economics, que é o modelo Capstone de trabalho de conclusão de curso. O modelo Capstone atende um termo de referência. Então, o MBA está fazendo uma série de parcerias com indústria, com associações, com o governo, e, ao final, o trabalho de conclusão de curso, o aluno pode escolher ou fazer ele acadêmico ou fazer uma consultoria, integrar uma consultoria que vai atender um termo de referência elaborado ou por uma empresa, ou por algum organismo do Estado, ou por alguma associação de setor. Eu estou bastante empolgada, ele é um desafio muito grande, mas Como qualquer inovação, né? A gente falou aqui bastante de desafio. Então, assim, o curso fala de inovação, mas não é só que ele vai falar de inovação. Então, ele traz inovações também no modelo, nessa questão de juntar essa visão do público com o privado, com a academia. Eu acho que isso eu gosto muito. Eu concordo muito com você, é por isso que eu aceitei o convite. Obrigada pelo convite. Que é justamente de juntar aí essas visões, né? Todos têm a mesma intenção, que é promover negócios mais sustentáveis, como é que a gente faz diferente. E aí a gente junta, só que cada um com seu ponto de vista, né? Então, e a riqueza vem justamente dessa junção e dessa forma diferente de fazer. Então, fica aí o convite para todos e todas que estão assistindo, seja quem está aqui ao vivo com a gente, obrigada por quem ficou, a gente estendeu um monte aqui, mas foi ótimo, a conversa está ótima, ou quem está assistindo depois também, o gravado. Queria, então, que você fizesse o fechamento aí, as últimas falas, para a gente encerrar. E já te agradecendo por ter aceitado o convite e disponibilizado o seu tempo. Eu que agradeço. Eu queria finalizar dando um recado para você que está dentro da indústria. A gente está vivendo um novo ciclo. Ele é muito desafiante, mas você tem toda uma estrutura montada para te ajudar nisso. E está na hora de você pedir ajuda, está na hora de você aprender, estudar, aprender, entender e ir atrás de ajuda para construir. Eu acho que o Brasil vai trocar essa roda com este carro andando, e nós vamos entrar para esse novo super ciclo tecnológico da inteligência artificial, generativa, com todo o nosso arcabouço e toda a nossa criatividade. Eu acho que foi ótimo você ter falado isso, porque na live passada a gente falou também, não sofra sozinho, peça ajuda. Eu acho que o recado da Paula vem nessa mesma linha. Aqui a gente tem o comentário do Márcio aqui, que ficou com a gente até o final, muito obrigada. E acho que é isso. Então, esse acho que é um recado, né? Então, não sofra sozinho, peça ajuda. Acho que isso a gente está vivendo uma era, acho que sem precedente, tanto em termos de necessidade quanto de oportunidade, né? Conectando com a sua fala no começo. Então, o movimento surge de necessidade. Acho que a necessidade hoje está muito mais clara do que estava. Eu trabalho com esse tema há vários anos, mas se a gente pegar 15 anos, não existia. Há 10 anos, quase nada. Há 5 ainda era questionado. Hoje a necessidade está mais clara. Mas também de oportunidade. Então, assim, desbrave, faça, perca a vergonha, mete as caras, com apoio, com conhecimento, sim, acho que a diferença é essa, a gente tem ferramentas, tanto disso de financiamento, quanto de conhecimento, gente que conhece, para ir apoiar e fazer essa jornada um pouco mais leve e compartilhada, né, também. Em rede, Rodrigo, né? muito obrigada. O Rodrigo aqui mandando, obrigada. Então, acho que é isso, Paula. Muito obrigada. A gente termina aqui, são quase 1 da tarde, então quase 1 hora aqui de live, mas foi ótima. Eu amei, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê semana que vem, então, spoiler, inteligência artificial generativa. Se você tem perguntas, curiosidades para ver como isso se conecta com sustentabilidade e como isso a gente traz esse tema para os negócios, manda aí a pergunta no privado, nos comentários, e segue a nossa live da semana que vem. Paula, muito obrigada. Obrigada, Andressa.
E tchau para todo mundo, a gente fica até a próxima semana. Vou colocar aqui o nosso encerramento. Tchau, gente. Tchau.